Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Keila, do canal Kay Biscuit. Sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Hoje é domingo e dia dos pais, né? E eu fiquei de colocar algum vídeo aqui. E aí, meu marido, como ele é fanático em videogame, não sei se o papai de vocês também são, aí eu resolvi tentar fazer um suporte de controle remoto, tá? Aí eu peguei a massa azul, cobalto, coloquei um pouquinho de branco, vou fazer esse rolinho de 20 centímetros, mais ou menos, tá? Eu medi uma régua de 19, aí falei, bom, vou fazer mais um pouquinho, ficou 20 centímetros. Dobrei ao meio, essa parte vai ser a calça do boneco. É um controle, é um suporte de videogame que é de um videogame que ele joga, ele vai segurar, é um homem que vai segurar o controle remoto, tá? Aí eu tô fazendo a calça dele, né? A calça é azul, e aí eu resolvi, vamos testar pra ver se dá certo, tá? E aí o que que a gente faz? A gente dobra ao meio, abre, né? Aí no finalzinho, a gente vai abrir aqui porque vai entrar o palito. E essa parte de cima, nós vamos colocar um tronco aí. Então, nós vamos abrir, né, um pouquinho com o pincel modelador. Embaixo, a gente vai fazer o furo para colocar o palito. E aí, vai ser o tronco. Com o pincel modelador, nós vamos abrindo. Não abre muito, né? Só para que caiba realmente um tronco aí, tá? Eu tô alisando, porque eu já fiz as duas pernas, na verdade, e tô abrindo mais um pouquinho pra gente colocar o tronco. Tem aquelas preguinhas da calça, né, imitando assim umas pregas da calça jeans. Aí eu vou fazer aqui agora, tentar fazer essas pregas, tá? Simulando, né, como se fosse realmente a calça jeans, assim. Embaixo também, ele tem uma aberturinha. Então, eu vou fazer tanto aqui em cima como lá embaixo, tá? Do lado eu faço uma marcação, como se fosse unindo, né, ali a calça jeans. E aí, com esse palito, vou rosqueando, né, vou girando agora o palito para que ele fique tanto embaixo, onde vai o sapato, como em cima, tá? Então, a gente vai rosqueando o palitinho para entrar. Vou fazer de uma perna, né? Tô agora fazendo dessa perna. E depois eu vou fazer da outra perninha também, tá? Então, vocês, se quiserem, né? Sigam o mesmo processo. Cuidado para não amassar a perna, porque tá bem úmido, né? O biscoito ele é bem úmido, então a gente acaba forçando um pouquinho e amassando, tá? É importante seguir todo o processo de secagem, como eu sempre falo, né? Mas como essa peça eu fiz bem o que correndo, vamos ver. Aí, tá vendo? Ele saiu agora em cima e aí ele ficou um pouquinho aqui embaixo. Então, com a outra perninha, nós vamos seguir o mesmo processo, tá? Eu vou rosqueando aqui pra entrar. E aí ele vai. O ideal é que ele saia lá em cima pra gente emendar com um tronco, tá? Com a parte de cima, né? A parte de cima mesmo, o tronco mesmo do bonequinho, tá bom? Então, eu vou rosqueando devagar até subir, e aí depois a gente vai vir com essa parte. Como eu falei, né? É bom sempre preservar e respeitar o processo, mas eu fiz pra vocês dessa forma bem rápido também, né? Pra vocês verificar como que vai ficar. Ele ficou um pouco aberto, depois eu vou ajeitando, tá? Depois eu vou alisando para diminuir, né, essa parte aqui de cima do tronco mesmo, dar uma fechadinha. A gente vai alisando, depois a gente vai moldando, né, como se fosse uma calça mesmo, tá? Nós vamos moldar. Então, eu vou deixar ele secar um pouquinho porque senão realmente não vai dar pra fazer. Vou deixar ele ressecar um pouquinho, tá? Vou colocar ele aqui em cima do isopor e deixar ressecar um pouco.
pra gente vir com tronco depois. Com a bolinha, com a massa cappuccino da Ink Way, o bonequinho ele é preto, ele é negro, na verdade, né? É um bonequinho negro, e aí eu vou fazer tentar fazer igual ele, né? O que eu vi lá. Agora a gente vai fazer o tronco. Eu vou puxar um pouquinho essa parte para formar um pescocinho, tá? Vou puxar a parte do ombro, né? Afinar um pouquinho aqui embaixo, tô afinando para que fique de acordo com a perninha dele. E aí vocês vão seguindo o processo também, tá? Achato agora aqui na mesa para ele não ficar muito aparecendo assim, então eu dou uma achatada, tá bom? Aí vocês vão fazendo dessa forma. Eu tô achatando. Aqui a gente vai moldando, né? Tentando moldar para que não fica tão diferente assim, né? A gente vai tentando da melhor forma possível, tá? Aí vocês vão vendo se vai ficando muito grande, muito fino, dá uma achatadinha, passa o pincel, o cabo do pincel também é muito bom para alisar, tá? O pincel modelador também ele é muito bom. Então a gente vai realmente moldando para ficar de acordo com as perninhas dele também, tá? Vou testar agora, né? Vou fazer esse teste agora para ver como é que fica. Ele não secou nada, a calça desfez todinha. Ela tá amassando, ó. Eu virei de um lado, eu virei do outro, amassou a calça inteira, porque realmente, né, tem que secar. Como eu fiz assim agora, não secou. Aí eu vou depois alisando e vou deixar secar para fazer todo o processo de novo, né? De moldar. Ele vai ficar com essa barguinha aqui de fora, ele subiu um pouco, aí eu peguei um pedacinho da massa e tô colocando, vou passar o pincelzinho também para unir, para na hora que não começar a secar não subir. Apesar que vai vir uma camiseta branca, tá? Vai vir uma camiseta em cima. Então, eu vou pegar o pincel de água só para unir mesmo, fazer esse enxerto, para não ficar aparecendo tanto azul, né? Porque a hora que seca, realmente ele sobe. Mesmo com a camisetinha que ele vai usar, é melhor fazer dessa forma, porque o biscoito ele sempre seca um pouquinho, né? Tá? E aí a gente vai arrumando. Como eu coloquei na mesa, depois a gente ressecar eu dou uma arrumadinha, tá? Agora eu vou pegar mais um pedacinho de massa, nós vamos fazer a cabecinha dele. Eu vou tentar o máximo imitar, né? É um videogame que ele joga bastante, eu não sei o jogo, mas depois vou tentar colocar aqui pra vocês. Então eu vou tentar ao máximo imitar a parte da cabecinha do boneco, tá? Ele tem um rosto fino assim, né? Ele é sério e ele tem um rosto fino, então eu vou tentar imitar ao máximo. Vou puxar o narizinho, aí vou fazer o formato da boca, tá? Então aí vocês vão fazendo também, caso vocês tenham interesse de fazer, vocês fazem o processo do bonequinho que vocês, né? Tentando imitar ao máximo do bonequinho que vocês vão fazer, tá bom? Tô alisando, né? A parte agora aqui do olho, para não ficar tão diferente um do outro. Vou fazer esse processo da boquinha, como eu informei, né? E aí eu vou alisando, passando a palma da mão, a gente vai vendo, né? Tentando imitar. O queixo dele é um queixo fino, então fui tentando fazer esse queixo igual. E aí eu fui olhando a foto assim e fui tentando fazer, tá? Me deu a doida de fazer, de fazer. Aí depois, no meio do processo, eu falei: ai, senhor, eu não vou dar conta.
mas já comecei, vou fazer, né? Falei que ia colocar um outro vídeo lá no canal, então bora lá, vamos que vamos. E aí eu vou pegar o pincelzinho, esse pincel de água é muito bom, porque qualquer coisa que a gente erra, ele vai fazendo, a gente vai enxertando, né? A massinha vai amolecendo, e assim nós vamos aprendendo no dia a dia e ficando. Eu escolhi o olhinho, ele tem um olho pequeno, essa cartela é da Stiller, é R038, depois eu coloco aqui na descrição, tá? Eu escolhi um olhinho pequeno, porque lá na referência, o olhinho dele também é pequeno, né? Ele tem um olhinho pequeno, depois a gente vai fazer o bigode, ele tem um cavanhaque, enfim, tá? Aí eu tô dando uma ajeitada ainda. Vou colocar as orelhinhas, né? De acordo com o olho, eu sempre sigo essa linha. Eu tento seguir o olho na mesma direção as orelhas, tá? E aí, eu vou fazendo dessa forma. Tô passando o pincelzinho para unir. Vou passar também o pincel de água. Como eu falei, ele é muito bom para fazer esses enxertos, né? Então, tô passando o pincel de água e tô passando o modelador também, tá? Eu vou nos dois, nas duas linhas. E aí é paciência, né? Eu acelerei o vídeo porque ficou bem extenso. Eu dei uma acelerada, fiz o furo e vou colocar ele para secar, ressecar um pouco. Agora eu peguei uma massinha preta para fazer o sapato dele. O sapatinho, na referência tá de sapato. Pega a massinha, achata na mesa, faz essa bolinha, passa o dedinho entre as duas partes. Uma parte você vai achatando e a outra ela vai ficando fofinha, tá? Aí você achata do meio e sempre vai mantendo assim. Você deixa uma parte mais fofinha e a outra você vai achatando. E aí ele vai formando um sapatinho, né? Você começa a visualizar que tá formando um sapatinho. Vai fazendo dessa forma, né? Aí a gente vai sempre amassando assim na frente. Vamos pegar a esteca para fazer como se fosse a sola do sapato. Então, você passa aqui no meio aqui, ó, para fazer como se fosse a sola do sapato. E vai amassando para ver se tá muito cheinho, vai desenhando o tamanho, a imagem assim de um sapatinho, tá? Ó, com a sola e a gente deixa respeitar o processo também para ir secando, tá? Como secou um pouquinho, ele tem um cinto, o boneco, eu peguei a massinha preta e vou tentar reproduzir esse cinto. Aí eu peguei a massinha preta, fiz um rolinho, né? Com o rolinho eu vou dar uma achatadinha com a régua. Eu vou dar uma achatadinha nele para não ficar enroladinho assim. E vou dar a volta aqui. Vou dar a voltinha. Vou passar um pouquinho de cola para ele colar bem, para não soltar também essa parte. Aí eu vou passar passei um pouquinho de cola e vou colocar agora como a massinha preta como se fosse o cinto que ele tem. Passa essa cola também atrás, para grudar bem, para não soltar. E aí, vou colar, né? Nós vamos colar. E vim com um pincelzinho modelador para dar essa ajuda. Eu peguei essa estequinha de bolinha e vou fazer umas bolinhas no cinto, imitando o cinto, tá? Aí eu dividi no meio e ficou essas bolinhas representando o cinto mesmo, tá? Representando o cinto do bonequinho.
Eu coloquei na alça, assim, né, como se fosse para passar o cinto, um pedacinho de massa azul, imitando também. Agora eu vou pegar a massa branca, porque nós vamos colocar a camiseta dele. Ele tem uma camiseta regata, então eu abri a massa, eu tô abrindo aqui a massa, e aí eu vou deixar ela bem lisinha, não vou deixar muito fino também não, porque se eu deixar muito fino, ela vai grudar muito assim no corpinho, porque ainda não tá seco, né? Eu tô fazendo, não tô respeitando mesmo o processo. Como não tá seco, então eu não peguei muito fino, tá? Agora eu vou cortar aqui, ó, tentar cortar para que fique melhor de mexer, né? Tirar esse excesso para ficar um pouco melhor para mexer. E aí tentar fazer essa regata que ele tem, que ele tá, na verdade, com uma camiseta regata. Tô vendo se eu consigo cortar aqui, vou cortar aqui no pescoço. E eu vou fazer essa emenda aqui do lado também. Deixei aí meio aberto aqui em cima. Como eu não tenho prática, eu vou deixar meio aberto. E depois eu vou cortar uma tira para colocar aqui em cima. Vou fazer assim, vou fazer dessa forma. Cortar uma tirinha. Depois eu coloco aqui também uma tira branca para não ficar para não ficar feio, na verdade, né? Eu tô tentando. Mas é isso, não desistir, né? Mesmo não tendo prática, não desistir. Vou cortar uma tira aqui no meio, para colocar tanto do lado como do outro, imitando a alça da regata, né? Imitando a alça da regata. Aí eu cortei uma, vou colocar assim, ó. Depois eu passo aqui o pincel de água. Vou colocar aqui e colocar do outro lado também. Eu vou ter que deixar essa parte aqui aberta, onde vai o braço dele. Aí depois eu passo o pincel de água na emenda. Pra emenda também não ficar aparecendo, não ficar muito feio mesmo. Agora eu vou modelando, né? Vou modelando, vou cortar uma tira pra colocar aqui na gola. Ficou muito feio essa gola, então vou cortar uma tira pequenininha pra cobrir essa gola aqui. Tanto aqui na frente como aqui atrás. Ficou uma gola, ficou meio esquisito, pra falar a verdade, mas eu tô tentando arrumar. Vou passando o pincelzinho, venho com o pincel de água pra tentar enxertar, fazer esse enxerto. E aí, agora eu cortei e vou colocar aqui na gola, pra não ficar aparecendo, porque ficou bem estranho. Deixa eu deixar ele ali, e aí eu consigo colocar aqui. Tô afinando, ó. Eu vou afinando pra tentar colocar, né? Aí eu vou arrumando, vou colocar do outro lado também. Como não tá secando, né? Ele não vai ficar perfeito. E não também tão apresentável assim. Mas eu falei, eu vou gravar porque ele gostou, né? Ele pediu, enfim. Eu falei, vou gravar e vou gravar pro canal também. Aí, se alguém tiver alguma ideia de me colocar nos comentários,
o que como pode ser feito também para os outros, né? Eu agradeço. Tá? Agora eu vou colocar aqui atrás. E é isso. Tentar arrumar. E ele vai ficando assim. Tá ficando, o boneco tá ficando assim. Tentando fazer como a referência, tentando fazer como igual a referência, imitando para ver se fica. Agora, nós vamos colocar o sapato. O sapato ele tá um pouco mais seco, então nós vamos colocar o sapatinho dele, colocar em cima por conta da cola, né? Haja cola. Ó, eu tô medindo, e aí eu coloco, agora eu vou colocar aqui a cola e colocar ele em cima do isopor para não realmente não sujar a base, porque já tá cheia de cola. Faço a mesma coisa com o outro pé. E esperar um pouco, segura um pouquinho, uns segundos para secar. Eu fiz uma barrinha também na calça, para meio que cobrir, né? Porque o bonequinho tinha assim. Os bracinhos dele é meio esquisito, porque ele é um suporte, ele tem um bração para carregar um controle remoto. Ele é muito meio esquisito, ele é bem esquisito. Vocês vão ver. Ele fica com o braço assim para frente para carregar um controle remoto, tá? Então eu fiz o rolinho, dei uma enroladinha no meio, uma enroladinha um pouquinho mais em cima, como vocês viram. E agora eu resolvi colocar um palito dentro, porque quando secar ele vai ter uma sustentação melhor, né? Ele vai sustentar melhor o controle, tá? Então eu vou colocando o palito e aí modelando para que ele fique mais firme, né? Com o palito lá dentro. Vou fazer tanto aqui de um braço como do outro, né? E o mesmo processo da calça. Eu vou girando o palito para ele não furar o biscuit. Então, eu vou girando devagar até eu sentir que chegou aqui mais ou menos aqui na mão. Para ele não ultrapassar direto aqui o biscuit. Tá? Depois eu vou ajeitar certinho, né? Dar uma alisada, passar o pincelzinho, vim aí a estequinha, ele sujou, né? Do azul, limpei e passei o pincel de água e vou modelando pra ficar um bracinho bem modeladinho assim, tá? Aperta um pouquinho, ó. Ele é um braço grande, né? Porque ele vai segurar, assim, o controle. Ele é um bração. E o outro, a gente vai seguir o mesmo processo nos dois braços. É a mesma coisa, tá? Procurar medir assim pra ficar do mesmo tamanho e fica igual. Um braço vai ficar do mesmo tamanho que o outro, né? A mesma modelagem eu fiz em um, eu fiz no outro também. Mesma coisa. Agora, nós vamos pegar um pedaço de massa preta para cobrir o cabelo dele, a cabeça dele, na verdade. Nós vamos cobrir a cabecinha, já ressecou bastante. Ele tem o cabelo crespo, né? Então, eu peguei a massa preta, vou passar um pouquinho de cola. E vou vir com a massa. Eu tô passando cola e vou cobrir aqui embaixo. Aí, eu subo um pouco aqui pra cima, tá? Vou subindo e vou modelando, vou ajeitando pra ficar
É pra cobrir toda a cabecinha dele. Eu vou cobrindo toda a cabecinha dele. Meço certinho pra não ficar torto assim na frente, né? Tento colocar tentar colocar do mesmo tamanhinho. Ajeitando, a gente vai passando o pincel de água e o pincel modelador, a gente vai ajeitando pra ficar o mesmo tamanho. Ele tem um cavanhaque aqui do ladinho também, então eu vou puxar um pouco aqui pra baixo, ó, pra descer perto da orelha aqui. Vou puxar um pouco pra dar essa descida, tirar os excessos, né, da massa. A gente tira os excessos da massa e eu desço agora com o pincel, puxando, tentando puxar aqui na frente da orelhinha dele. Tentar medir, vamos medir o mesmo tamanho, tanto do um quanto do outro. E o pincel de água sempre vai ajudando, porque ele vai não só tirando as imperfeições, mas ele ajuda a enxertar uma massa, um biscuit no outro, tá? Ele é bem legal esse pincel. Vocês tiverem a oportunidade, comprem. Ele ajuda bastante. Agora, nós já vamos finalizar aqui a modelagem da cabeça, tá? E eu vou vir com esse de bolinha e vou fazendo esses pontinhos. Vou apertando aqui, né? Como eu falei, o cabelinho dele é crespo, ele é negro, então o cabelinho dele eu vou fazendo como se fosse os crespinhos, né? Uns enroladinhos do cabelo. Aí eu vou fazendo na cabeça toda, tanto aqui na frente como atrás, ó. Tá? E aí ele ficou assim. Né? A referência do bonequinho que eu peguei, na verdade, é assim. Ele tem um bigodinho também. Então, vou tentar fazer a mesma referência do bigode. O bigode eu achei melhor fazer de massa, né? De biscuit mesmo. Fiz um rolinho e amassei ele com a esteca, tá? Cortei. Agora eu vou passar cola aqui. Vou passar cola aqui e tentar... Tô tentando... Tudo que eu tô olhando, eu tô tentando reproduzir igual, tá? Da referência. Passei cola e ele tá ficando desse jeito aqui. Como eu falei também, ele tem um cavanhaque, né? Só que tanto o cavanhaque como a sobrancelha, vou fazer agora, a sobrancelha e o cavanhaque, eu vou fazer de lápis. Decidi fazer agora aqui, de lápis, tá? Arrumo aqui o bigode, passo o pincel de água, tiro um pouquinho da cola, né, que ficou, ajeito a boca dele também, ele tem uma boca bem carnuda assim, então vou dar uma ajeitada. E vou pegar ó, assim, o jeito dele, né? E agora eu vou pegar o lápis e fazer tanto a sobrancelha como como o cavanhaque que ele tem. Então, eu vou fazer os dois, tá? Imitando a referência, a sobrancelha e o cavanhaque. E aí, vocês forem fazer, óbvio que vocês vão fazer da referência do boneco de vocês, né? Do boneco que vocês escolherem. Ou só para saber também, né, como é que faz, caso queiram assim fazer, enfim. Né? Como eu decidi gravar e colocar, falei, vou mostrar. E é isso. Vou colocar como sugestão também de um suporte de controle remoto de videogame. E aí o cavanhaque, e ele ficou assim. Ficou dessa forma. Vou pegar pedacinho de massinha da mesma cor aqui para enxertar aqui no braço.
né? Como eu falei, ele tem um bração. Eu vou pegar essa massinha e vou enxertar aqui junto com a cola. Pego um pedaço de massa para colar e ele fixar melhor, porque o bracinho já tava um pouco ressecado. Aí eu falei, vou fazer dessa forma, tá? Aí eu coloquei os dois braços, eu vi que os braços ficaram muito esticados e eu colei desse jeito mesmo, tá? Tô colando aí agora. E eles ficaram bem esticados. E vocês lembram que eu coloquei um palito. E quando eu vi que tava muito esticado, eu pensei agora de última hora e falei, vou quebrar esse palito. Então, o que que eu fiz? Eu colei ele assim, esperei um pouquinho, tá? Colei um, agora eu vou colar o outro. Esperei um pouquinho, que a cola é bem fixa, rápida essa cola. Colei a cabecinha dele, para ter mais ou menos uma dimensão de como que ele ia ficar. Colei a cabecinha agora, né, para ter essa dimensão. E depois eu quebrei, ó, dá pra ver, ele ficou assim. Então é isso, pessoal, a ideia é essa, tá? Espero que vocês tenham gostado, se inscrevam no canal e até mais.